Fala pessoal, beleza? Gente, hoje vamos ver duas estruturas que as pessoas tendem a achar muito semelhantes, mas que são utilizadas em momentos diferentes. Vamos falar de Maini e Tamini. Então, fiquem ligados e segue a vinheta! Bom, gente, então estamos aqui de volta, né? Vamos falar sobre a diferença de Tamini e Maini, né? Ambos são utilizados em situações semelhantes, porém com significados diferentes. O Maini, por si só, ele só indica que algo aconteceu antes do que a pessoa está falando. E a gente utiliza isso para muita coisa. Por exemplo, Gaku ni ikumai ni pão tabemashita. Antes de ir para a escola, eu comi um pão. E no caso do tameni, a gente também poderia utilizar isso, né? Porém ficaria um pouquinho esquisito. Se a gente tirar o maeni, né? Colocar o tameni não quer dizer que foi simplesmente antes. Quer dizer que para que você faça algo, né? Com que o propósito por trás daquilo era isso. Então, enquanto Gaku ni mai ni pão também mais tá, né? Enquanto eu digo antes de ir para a escola eu comi um pão, se eu colocar o tameni, eu não vou dizer antes de ir para a escola eu comi um pão. Eu disse que com o propósito de ir para a escola é que eu comi o pão. Em ordem para que eu vá para a escola, eu precisei comer o pão. E essa é uma diferença principal e você pode ver isso de diversas maneiras. A gente pode aplicar, por exemplo, de ir para um shopping, por exemplo. Eu posso falar, né? No caso do maini, moru ni ikumai ni pão também mais tarde. Eu comi um pão antes de ir para o shopping. Porém, eu posso utilizar, né? Outro verbo, né? Ou então outra situação que deixa obrigatório. Por exemplo, para eu falar japonês, eu tenho que estudar, né? Nesse caso, não é que eu estudei antes de falar japonês. Eu preciso, tem que ter uma lógica por trás. Aí eu vou dizer Nihongo hanasu tame ni Nihongo benkyou shimashita. Então, para que eu seja capaz, né, com o objetivo de aprender, de falar japonês, eu estudo japonês. O interessante nesse caso é que surge uma terceira opção, né, que não é o maini, né, que é só antes, sem necessariamente ser obrigatório, e nem só o tameni, né, que indica, né, essa ordem, que é o yoni. Você também pode utilizar o oni, que é como se fosse uma versão que explana melhor a situação do como seria, né? A fim de falar japonês, eu estudo japonês. Então, Nihongo hanasu yo ni benkyou shimasu. Ou eu estou estudando, né? Benkyou shiteimasu. Então, essa seria a diferença. A gente tem o maini, que é somente antes, sem necessariamente precisar ter uma ordem lógica, só se eu está descrevendo o ocorrido. Temos o tameni, que é em ordem para que uma coisa aconteça, é preciso que a outra ocorra, né? Nipponiku tameni, Nihongo ou benkyou shimasu, né? Em ordem para que eu vá para o Japão, eu estou estudando japonês. Isso quer dizer que se eu não falar japonês, eu não vou querer, eu não vou. E tem o yoni, que seria justamente a fim de, né? Nihongo hanasu koto ga dekiru yoni, Nihongo benkyou shiteimasu. A fim de que eu fale japonês, converse em japonês, né? Fale japonês, eu estou estudando japonês. Então, gente, na dúvida, para quem fala inglês, é só memorizar da seguinte maneira. O tameni seria um in order to e o yoni seria um so that. Mas se você no momento não tem muito costume de utilizar o inglês, né? Fala somente português e está aprendendo japonês como segunda língua, lembrar que o yoni seria a fim de fazer alguma coisa, eu fiz outra, e o tameni em ordem para que algo ocorra, outra coisa deve ocorrer primeiro. E o maini é só aquela descrição básica que a gente viu. E aí, gente, o que acharam? Entenderam a diferença de cada um dos três? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Comenta aqui embaixo. Não esquece também de dar like no vídeo. E caso você tenha aqui de paraquedas, se inscreve no canal e ativa o sininho, gente.
Vocês podem não perceber, mas a maioria das pessoas que vem no nosso canal não é inscrito. Pode se inscrever, a gente ajuda bastante o nosso crescimento e nossa geração de conteúdo. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Jane!